Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Mário Vasconcelos e hoje tenho em estúdio Jacqueline de Monteiro, considerada uma das melhores pintoras da arte urbana do mundo. Jacqueline, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Mário. Começo por não resistir e perguntar-lhe o seguinte: o seu nome é muito francês, mas por outro lado fala com sotaque inglês. Sotaque inglês tem o ar sueca, acho eu. Crescemos a falar inglês. Foi a nossa primeira língua, crescemos no estrangeiro. Nasci em Benfica, fomos logo para o estrangeiro. O nome francês é muito complicado de explicar. Mas temos ligação ao Michel de Montaigne. O meu pai biológico decidiu mudar o nome para ter um nome mais XPTO, mais refinado. Foi um pouco por ali. A Jacqueline é autodidata na pintura, mas com formação académica ligada à área da saúde. Como é que se deixou seduzir pela pintura? Sempre pintei, desde pequenina. Na altura vivemos em Arábia Saudita e viemos a Portugal visitar os meus avós. E o meu avô era pintor botânico e era a primeira neta, acho que foi a neta preferida, mais velha, então passava muito tempo no estúdio dele. Ficava horas a olhar para os livros, vê-lo pintar, só o cheiro de tinta mexeu imenso comigo e desenho desde os 3 ou 4 anos. Sempre desenhei, sempre pintei, mesmo quando estudar ou trabalhar em outras áreas, passo a vida a desenhar em qualquer coisa. Pode dizer que os livros foram a sua grande inspiração. Sim, na pintura. E ainda são. Sou obcecada por livros. Posso passar horas numa loja à procura de livros de biologia, dos tempos vitorianos, é a minha área preferida. Mas adoro livros. Nunca vejo televisão. E mais tarde, ainda bastante jovem, com 19 anos, creio eu, teve um curto estágio no estúdio da Paula Rego em Londres. Fui convidada. Na altura, os meus pais eram amigos dela, o Paula Rego andou no St. Julian's e o meu padrasto, que me criou desde pequenina, era o diretor de St. Julian's. Então eles fizeram essa ligação, era para eu fazer um estágio, mas já na altura estava um pouco dedicado em ser rebelde e como isto vinha da parte dos meus pais, não foi. Tentei outra vez com 30, mas engravidei com o meu filho mais novo na altura e as oportunidades nunca ligaram, infelizmente. Mas conhecia várias vezes no escritório do meu pai. Na primeira vez nem sabia quem era. Apesar de ter sido um estágio curto, acha que a obra da Paula Rego a marcou? Nunca cheguei a fazer o estágio, mas a crescer rodeada das pessoas falarem dela, dos livros, das vezes que eu a conheci, das ligações que o meu pai tinha, rodeou-me. Porque o trabalho dela é muito cru, é muito pesado. Normalmente adoras ou odeias. Eu adoro. Por acaso, dentro dos quadros, ela tem a gravata do St. Julian's e várias vezes as personagens estão com a farda do St. Julian's. Mas eu gosto muito dessa parte do trabalho dela. É pesado, é cru, é uma coisa que eu ponho muito a minha alma dentro do meu trabalho. E é uma das primeiras pintoras onde eu vi, de primeira mão, que era permitido, que era aceitável. Ser mesmo por tudo que nós estamos a sentir nas nossas obras de arte. Para além de pintora, o facto de mais tarde se ter dedicado à arte urbana, à pintura mural, isso deu-lhe uma projeção verdadeiramente internacional. Quando é que começou a dedicar-se à pintura mural? Foi um acidente, por acaso. Na altura era diretora do ONG de Direitos Humanos e tinha contactado uma curadora, porque na altura íamos construir campos de refugiados no Algarve e eu queria usar arte urbana para criar imagens educativas sobre nutrição pediátrica, a importância da amamentação, os perigos de preparar leite artificial sem ferver, para esterilizar. Na altura não avançou o projeto, mas a curadora, um ano depois, disse: eu sei que tu desenhas, não queres experimentar o mural? E eu pensei, não, obrigada. Nem podia pensar como é que se cria um mural. Estava a olhar para todas as paredes, como é que chegam lá, como é que façam os esboços. Passei muito tempo a falar com o artista Mário Belém. Andamos na mesma escola a fazer perguntas parvas. Sabes aqueles livros Art for Dummies ou Conduzido para Totós? Eu podia-lhe fazer perguntas parvas. O que é que se faz quando a tinta pinga? Ou como é que se cria isto? Como é que se faz isso? Ele sempre respondeu com muita paciência. Então eu tive esse apoio de experimentar o primeiro mural. O primeiro mural que fiz foi no LX Factory. Tinha 3 metros de altura, 2 metros de largura, demorei uma semana.
há 2 semanas pintei um prédio de 20 metros em menos tempo. Tem evoluído em um espaço bastante curto. Já pintou largas dezenas de murais por esse mundo fora, mas é em Lisboa que está um trabalho seu que foi classificado entre um dos 100 melhores murais do mundo. E foi classificado pela Street Art Cities, que é a maior comunidade digital de arte urbana. E foi a primeira artista portuguesa a integrar essa lista. Foi um orgulho para si. Foi porque o diretor esteve em Portugal e ele contactou vários artistas e na altura eu tinha tempo, foi almoçar com ele e eu falei eu sinto muito um outsider dentro da arte urbana. Nunca paguei numa lata de spray, não cresci no graffiti. Há muitos grupos, não é fundamentalista, muito fechados, então nunca fiz parte dos grupos da arte urbana e sempre fiquei de fora. Eu disse-lhe uma vez que um sonho meu era ser reconhecido porque eles partilham só nos stories no Instagram. Eu também nem percebi na altura como é que a plataforma funcionava. E ele era muito querido. E depois, em janeiro, quando a lista dos 100 sai, eu não me tinha percebido nada. Nem que eles estavam a partilhar online, ele mandou-me mensagem a dizer, olha, uma surpresa para ti, para tu começares bem o ano, que eu estava nos top 100. E para mim era um orgulho, não para estar dentro dos melhores 100, mas pelo fato que foi para um projeto independente que eu financiei com um curador meu, porque eu não trabalho com marcas nem aceito patrocínios. Foi um projeto que eu escrevi do princípio ao fim. Foi muito baseado na experiência que tive no estúdio do meu avô, por causa das flores e o lado botânico. E também eu fiz esse mural com 42 anos e pintei o meu primeiro mural com 37, que também mostra que qualquer pessoa, independente de sermos mulheres ou idade, podemos mudar e seguir os sonhos em qualquer altura. E não só nesse ano ficou o seu trabalho entre os 100 melhores, como ficou em 35º lugar, o que é obra, não é? É. Acima dos primeiros 50. E foi giro, porque os outros que entraram mais nos top 100, top 10 ou uma coisa assim, eram muito apoiados publicamente através da imprensa e as câmaras dos países onde eles estavam. Cá não tive ajuda nenhuma, então entrar nesse número sem apoio era bom, tinha orgulho nisso. Acha que Lisboa é uma boa cidade para se desenvolver a arte urbana? Acho sim. Até agora tem sido muito apoiado. Acho que este ano os fundos para a área da arte urbana foram completamente cortados, que é uma pena, porque até agora tem sido uma atração enorme turística e além de pessoas esqueçam que a arte urbana tem um impacto emocional e psicológico nas pessoas naquelas áreas. Então, nas áreas menos cor-de-rosa de Lisboa, a arte urbana tem um impacto bastante importante no público. E também penso que terá a missão de levar a descobrir sítios novos na cidade. Sim, tem os Street Art Hunters. Então, eles vêm de todo o mundo procurar as peças e fotografar, sim. Em Lisboa, onde é que podemos encontrar criações suas? Tem o Language of Flowers, que está em Largo Ince Ribeiro, que é ao pé da Assembleia da República. Tem vários ao pé de Caixotré, no lado do Rio. Tem imensos no LX Factory. Foi ali que comecei. Tem também alguns em Expo. É só por agora. Costuma ouvir música enquanto está a pintar? Sim. Que tipo de música costuma ouvir? Realmente o dia começa com as notícias. Depois vou para os podcasts. Gosto muito de rock, alternative, chill out. No fim do dia acabo sempre com música clássica. Adoro música clássica. E normalmente acabo outra vez com as notícias para ver o que mudou durante o dia. Mas eu sou assim desde pequenina, ouço sempre as notícias. Para se manter informada. Sim. Já passou por diversos sítios do mundo onde deixou criações suas, mas sei que a Roménia lhe é muito especial. Porquê? Tudo. Parece que vamos para trás em tempo, em muitas áreas. São pessoas muito humildes. São pessoas fantásticas. Pintei várias vezes no norte de Roménia e a equipa toda já veio várias vezes a Lisboa. Foram à minha casa jantar, vieram a correr a maratona no ano passado também. Apaixonei-me pelas pessoas, não tanto o lugar, porque é um país muito escuro, no sentido que
não está a ser renovado, todos os prédios estão aqui para o lado, foi agora convidado a pintar em Bucareste. Mal consigo estar lá 2 horas sem ficar aflito dos pulmões por causa da poluição, mas é mesmo as pessoas. Considero a equipa do Zidard, em Roménia, mesmo membros famílias da minha família escolhida. A Jacqueline é muito sensível a causas sociais e de certo modo acaba por transportar isso para a sua pintura. Que tipo de causas sociais é que mais a sensibiliza? Honestamente, tudo. Sou a primeira pessoa, se eu vejo uma coisa na rua, sou incapaz de passar ao lado. Pessoalmente, tenho paixão enorme Começou com ser muito ativista pelos direitos das mulheres no parto, na altura tinha sido mãe. Depois voltei a estudar ciências de saúde para poder defender os direitos das mulheres no parto e prolongar a licença de maternidade para 6 meses para amamentação. É uma petição na Assembleia que começou com os meus estudos e nós começamos isso. Doença mental é uma coisa que tenho... Sou super verbal sobre isto porque é uma coisa que eu passei para muitos anos, foi diagnosticada bastante nova. Não tem sido uma situação para quase 20 anos, mas é uma coisa que as pessoas, especialmente em Portugal, não se falam. E durante a pandemia começamos a falar mais sobre saúde mental. E é uma questão também muito difícil de lidar. Nem toda a gente tem coragem para lidar com situações do Fórum Mental. Acho que lidar é um problema que vem quase depois, porque as pessoas têm tanto medo de falar sobre este assunto. E durante a pandemia fiz um podcast em Londres, com um curador em Londres, e pensei, é esta vez que vou falar abertamente sobre este tema. E aprendi que quando eu começo a falar sobre o tema, a maior parte da sala abram-se. Tenho menos medo da estigma. Fiz agora uma palestra na nova SBE, acabei por falar sobre o meu percurso, também o parte que eu passei pela depressão, que é esta razão que eu sempre pintava. A pintura trazia-me uma calma. Tenho imensa sorte de ter sido uma carreira que evoluiu, mas sempre pintei para acalmar as minhas próprias problemas com saúde mental, doença mental na altura. Eu acho que os que conseguiram ultrapassar têm o dever de ajudar os outros. Sinto-me bastante empoderada que eu passei e consegui ultrapassar e sou muito grata do que passei, porque cada pessoa tem experiências más, fazem como somos, e pelaquela gratidão tenho uma obrigação, é quase um comichão, tenho necessidade de fazer cada oportunidade que tenho, entrar nos projetos sociais. Quase 60% do meu trabalho no ano passado, estive em 8 países diferentes, foi pro bono para causas sociais. Mas também se inspira para as suas pinturas em elementos da natureza e até das tradições, como aconteceu com um recente mural que fez em São Brás de Alportel, em que dedicou uma personagem, a Inês, aquilo quase que parece uma história não contada em livro, não é? A Inês, uma jovem que integra um grupo folclórico, inspirou-se nela para esse trabalho no Algarve. No Algarve, os meus avós compraram um terreno no ano em que eu nasci. Eles construíram lá uma casa, então nós crescemos em São Brás de Alportel. E uma vez foi apanhada na rua com o meu filho mais novo pôr coisas na parede. Mas eram paste-ups, realmente se ninguém gosta, não é grafite, dá para tirar. E eles me pararam na rua a dizer, mas desde o ano passado estamos a tentar perceber quem é que põe estas peças de arte, não queres vir ter uma reunião na Câmara? Em São Brás eles têm imenso orgulho da aldeia, da sua história, e é impossível não ser afetado com essa paixão que eles têm. E para ver com 20 anos, já são mulheres, eles vão para Lisboa, façam a sua licenciatura e voltam. Eles têm imenso orgulho na sua história, folclórico, tudo. Tento sempre contar uma história com os morais e pensar nas pessoas que ali estão. E esse foi o percurso da jovem Inês que... Sim, e no ano antes tinha feito outro jovem do mesmo grupo folclórico e no ano anterior pintei na casa de uma senhora Celeste que vive lá, que é um amor. Ela tem dwarfism e eu tenho 1,87 m, mas andamos na rua as duas, na boa. Sem qualquer problema. Cada vez que eu vou lá, o meu filho mais velho tem 2 metros.
Então, cada vez que vamos lá abaixo, passamos imenso tempo com ela. Então, a segunda vez que pintei aquele mural de Inês, dediquei a Celeste, que ela não sabia na altura. Adoro voltar a São Brás, é um lugar bastante especial e acho que vou pintar outro este ano. Então, é um projeto contínuo. Outra particularidade da sua obra é a utilização de metais preciosos, juntamente com as tintas e com a cor, porque afirma que dá uma luminosidade, dá um brilho diferente. E não deve haver muitos artistas a usar essa técnica, pois não? Não, porque eu acho que não tenho a paciência. Dá uma trabalheira enorme. Apaixonei-me por a chamado gilding, não sei o nome em português, porque eu me lembro quando eu tinha 17 anos, acho eu, 17 ou 8, apanhei o comboio para o CCB e está ali uma loja de arte e na altura era uma das únicas lojas de arte. Eles tinham folha de ouro na janela e não era muito caro e eu comprei um pacote e levei para casa, experimentei, não sabia como usar até uns anos para trás, não fazia como deve de ser, mas sempre funcionou. Pus num quadro e adorava como iluminava quando as luzes estão desligados. O meu estúdio tem uma janela enorme e o quadro iluminou-se. E já são 26 anos que estou a usar folha de ouro, folha de prata e de cobre dentro do trabalho. Acho que sou a única que usa em arte urbana. As preocupações ambientais também a preocupam. E nas suas pinturas murais cola-se mais às aguarelas, não é? Porque dilui muito a tinta com a água para não haver grandes resíduos em termos de pigmentos. Como é que resolveu usar essa técnica mais de aguarela do que colocar a tinta assim em pasta, digamos assim? Vou ser honesta. Eu sou pintora de aquarelas e como não tenho formação em arte, o próximo passo para pintar o mural, honestamente não sabia como fazia de outra maneira. Funcionou. Uso muito pouca tinta nos murais, mas além do fato que é um lado muito positivo ambiental, claro, porque as pessoas usam latas de spray que têm um impacto terrível e bastante negativo, mas a minha escolha foi uma coisa orgânica e como já pinto aquarelas desde pequenina e é a área em que eu acho que a minha experiência é maior e o meu lado forte artístico em aquarelas, foi um passo natural pelos murais. Portanto, prefere continuar com esse registro? Sim, sim. Eu consigo pintar um prédio enorme com 150 ml de tinta só. Porque estou ali a pintar com água. E uso o pigmento de preto e dá para fazer um prédio enorme com muito pouca tinta. Costuma dizer que a arte urbana é uma boa forma de interagir com as pessoas. Tem assim alguma história que a tivesse marcado em relação a isto? Alguma interação com pessoas que tenha vivido? Eu falo com toda a gente. Pode-me ver na esquina sem abrigo. Literalmente, falo com toda a gente. E muitas pessoas param para falar connosco quando estamos a pintar. Eles também às vezes ficam surpreendidos que nós paramos para falar com eles. Mas o facto que eles tiraram tempo de falar connosco é muito bonito. Às vezes estou num prédio de 20 metros e estou a ter uma conversa inteira com um senhor que está no 7º andar, que estamos a beber um copo de chá, ele está-me a passar o chá pela janela, mas eu acho que a experiência mais comovente que tive foi em Guiné-Bissau e também em Santo Antão, em Cabo Verde. Pessoas que não têm nada, nem chinelos, de manhã eles me traziam água em garrafa, porque lá a água mais acessível é vendido em sacos de plástico. Então eles usavam o dinheiro, provavelmente o único dinheiro que tinham naquele dia, para me comprar pacotes de peanuts, amendoins, e me trazer água durante o dia. E foi a mesma experiência em Cabo Verde. Eram tão especiais as pessoas. Passavam imenso tempo a falar comigo, estar comigo, partilhar tudo que tinham. Fui convidado para a casa de toda a gente e estamos a falar de casas que têm 20 metros quadrados e vivem lá 8 pessoas. E eu estava a ser sempre alimentada. Uma vez em Guiné houve um homem a olhar para mim e eu estava a sentir um pouco desconfortável. Ele estava a perguntar, então, o que é? E ele, nunca vi uma senhora branca num escadote. Estava a pensar as pessoas, e eu estava descalça também, então eles estavam a ficar fascinadas, porque eles não vejam as mulheres fazer, para eles às vezes pintar um mural é tipo, como é que se diz, homem das obras. As mulheres não andam trabalho para o homem. É trabalho para o homem, e mesmo quando pintei o mural
a linguagem das flores, é em frente do Centro Cultural de Cabo Verde. Eles tinham lá uma conferência. Eu vi um grupo de homens olhar para mim, fascinado, a dizer, mas nós nunca vimos uma mulher fazer isto. Fascinados com esta ideia. E também, dentro da arte urbana, acho que as mulheres são são 13% representadas que são mulheres, e ainda menos nas galerias ligadas à arte urbana. Pois é que ainda assim é um universo muito masculino, não é? A arte urbana. Esta ligação do lado físico. Como é que tu vais pintar um prédio de 20 metros de altura? Não é com as mãos. No outro dia fui buscar um dos meus filhos na escola e havia um grupo de mães a perguntar sobre a minha equipa. Mas qual equipa? E eles não acreditam que eu pinto um prédio sozinha. Não acreditam mesmo. Acho que tem uma equipa escondida que não entra na imprensa. Mas não tem assistentes de maneira nenhuma? Não. E vem isto a propósito do seguinte, claro, não deve ser nada fácil para um artista de pintura mural, porque não é a mesma coisa que estar no seu ateliê, sentado em frente ao cavalete. Há toda uma logística. Como é que isso se processa? Desde o elevador, carregar todos os materiais, deve ser complicado. Com calma, tudo planeado, organizado, sou bastante organizada com isto. Eu tenho um estúdio e para mim é 50-50. Trabalho muito com galerias e eu consigo alternar os dois. Mas realmente esta coisa, tenho muita sorte porque eu consigo, e não preciso muito espaço para tinta. Os pincéis, por exemplo, quando eu viajo para os outros países, levo sempre os pincéis na mala, gosto dos meus pincéis, como qualquer artista. Temos que calcular as tintas. Eu, por acaso, gosto muito de usar os restos dos outros, porque isso tira-me do zona de conforto e usar cores que se calhar não estou habituada. Há uma logística, é só matemática, é multiplicar. Um quadro pequenino, para um prédio enorme, é literalmente multiplicar. Pois, mas há a questão do elevador, há a questão de sobe e desce com o material. O elevador tem licença, que é muito giro. Tirei no ano passado com um grupo de artistas, então tenho licença internacional de poder usar vários tipos de elevador. Quem aluga o elevador é quem nos contrata. Ou, por exemplo, na linguagem das flores, trabalhei com um curador, ele tratava disso tudo. Há um lado de produção que, com sorte, tratam disso. Portanto, e quando está no terreno, todo o seu material é obviamente transportado em 4 rodas. Sim. De carro. Sim. Sei que a Jacqueline gosta muito de automóveis e diz que lá em casa vivem muitos automóveis. Como é que isso é? Digo isso e não sei se é muito por escolha. Eu sou mãe de rapazes. O meu filho mais velho, que vai fazer 24, os primeiros 10 anos era tudo Top Gear. Acho que nós crescemos num ambiente familiar que tem paixão enorme pelos automóveis. Em pequena começou com a minha mãe e o meu pai biológico tinha muitos carros. Também em casa, o meu filho mais velho já tem casa dele, mas o mais novo literalmente vive para os carros. A última conversa antes dele dormir, que normalmente é a partir do quarto dele aos berros, até a primeira conversa de manhã é sobre os carros. Ou quem é que vai, as corridas que vai haver, o que temos que ir ver, o que ele leu no livro de ontem. Então vivemos sim. E no caso a Jacqueline gosta de carros mais clássicos ou mais contemporâneos? Vou envergonhar imenso o meu filho. Eu disse ontem à noite, mas eu gosto dos novos. Ele disse, mas tu não podes dizer isso amanhã. Que vergonha. Eu gosto dos carros novos. Eu não gosto de carros desportivos, gosto imenso dos jeeps e os carros grandes. Sempre gostei. O meu filho mais novo é mesmo pelos clássicos e os mesmos membros da família que são pilotos e que andaram muito nas corridas e colecionar carros, é tudo clássicos. Porque os modelos todo o terreno dão-lhe mais segurança e conforto, é isso? Sim, eu também tenho 1,87 m. Também é uma questão de conforto. Eu gosto de estar num carro onde eu não estou toda dobrada. Eu gosto de poder esticar um pouco as pernas, que é impossível com os carros mais pequenos. Eu agora tenho um Tiguan, eu cabo, os meus filhos também cabem, os cães, material para os cavalos e as tintas. Então tem muito a ver com isso também. E costuma fazer muitas viagens de carro? Sim, com o mais novo. Às vezes olhamos para o mapa, a Ana escolhe tu e vamos. De músicas é que costuma ouvir enquanto está ao volante? Partilhamos, depende de quem é que está no carro.
Sozinha pode ser tudo e mais uma coisa. Música clássica, ao rock. Já falámos há pouco, não é? Cresci nos anos 90, então era do grunge, que eu ainda adoro. Se está ali o mais novo, ele é um músico com muito talento. Ele adora rocks dos anos 70. O mais velho é techno, house, esse tipo de coisa. Então depende de quem é que está no carro comigo. Qual foi a viagem que mais a marcou de automóvel, em Portugal ou lá fora? Estava a pensar nisso ontem. Adoro as viagens que faço com o meu filho mais novo. Há uma diferença de 10 anos entre eles. Mas uma das viagens que teve imensa piada foi quando eu tinha 18. Na altura, o meu namorado era diretor de uma cadeia de restaurantes em Londres. Eu fui para Londres estudar para ser chefe, que muitas pessoas não sabem, sou um chefe de cozinha qualificada, porque queria fazer fotografia da comida na altura, foi uma das minhas fases. E nós fazíamos muitas viagens para a Irlanda e também para o Champagne, porque os chefes dentro do restaurante dele, muitos deles vinham de França. E um deles tinha um vineyard. Uma vinha. Na Champagne íamos lá buscar as caixas de champanhe, mas as viagens eram lindas. Ele tinha um Golf antigo. Eu tinha acabado de tirar a minha carta e não sabia bem o que era. Só tinha usado carros com power steering. Então ele disse, queres conduzir? E eu, sim, deixa-me conduzir. Nunca tinha conduzido um carro sem power steering. Primeira curva foi quase contra um carro. Não, contra um ar. Foi a primeira e última vez que ele me deixou conduzir o carro dele. Mas eram viagens lindas. Que projetos é que tem para o futuro? Ou para os próximos tempos? Já tenho coisas marcadas até 2025. Mas na área de exposições individuais, na área da arte urbana? Neste momento estou enfiado no meu estúdio, sem sair muito, pintar para a minha exposição individual que vai abrir no dia 24 de maio. Vai chamar Darwin's Paradox. Então é muito sobre a figurativa feminino e também estudos científicos do Darwin e as viagens dele. Vai ser em Oito-Marvila, que é um lugar fantástico que abriu no ano passado, com a galeria Because Art Matters. Jacqueline, muito obrigado por ter vindo e obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP. Obrigada.